vamos iniciar hoje a primeira bateria de exercícios relembrando a nossa última aula sobre a história como ciência. Então a nossa primeira pergunta, aquela pergunta bem simples, explique o conceito de história. Então vamos lá. Como conceito de história, podemos dizer que é a ciência que estuda o homem e a sua ação através do tempo. Essa aqui é uma resposta que não podemos esquecer nunca. Não é questão de gravar a resposta, mas sim, através do nosso estudo, nós vamos conseguir aprender rapidamente. Ciência que estuda o homem e suas ações através do tempo. Para a gente fechar essa questão, história, homem e tempo sempre estarão caminhando juntos. E a história ela vai ter o início também junto com a escrita. Então, questão número 1 fechada, vamos para a questão número 2. Comente a importância do estudo da história. Para que serve a disciplina História? Vamos lá. Resposta chegando. A história tem como importante papel de nos dar referências, relembrar e transmitir o conhecimento. A história é a busca do nosso passado para a gente poder compreender os fatos passados e estar vivenciando o presente. Então a história tem como missão nos relembrar tudo aquilo que nos aconteceu, nos dar referência. Como foi comentado na aula, quando queremos saber algo sobre a nossa vida, vamos investigar certidão de nascimento ou perguntar aos nossos pais e os nossos avós. É uma forma de fazer a história da nossa própria vida. Então aqui está na questão 2 a importância da história como disciplina e também como estudo. Importante papel de nos dar referências, relembrar e transmitir o conhecimento. Fechamos a questão 2. Espero que sem dúvidas sobre essa resposta da importância sobre a história. Questão número 3. Apresente o significado da palavra história. Vamos lá. Significa conhecimento através da investigação. Isso quer dizer que o historiador, ele não inventa os fatos, ele não tira nada da sua cabeça. Ele tem que investigar, fazer a investigação, ou seja, analisar documentos, analisar fontes. Pois se o historiador retirasse todo o conhecimento histórico da sua cabeça, não seria história, mas sim história, aquela história inventada para contar pequenos detalhes. Mas não, como ciência é necessário investigar. Caso o historiador não faça essa investigação detalhada através de vestígios e através de documentos, ele está fazendo outra coisa menos a história. Então vamos à próxima questão. Questão número 4. Exemplifique as seguintes fontes históricas: vestígios, escrita, oral e iconográfica. Essa questão, ela quer saber as formas de investigação que o historiador utiliza para estudar os fatos. Então a primeira parte da nossa resposta é a fonte sobre os vestígios. São os fósseis e os vasos de cerâmica, muito usado para o estudo das antigas civilizações e também no período da pré-história com os homens da caverna. Segunda fonte, a fonte escrita, que são os documentos, as cartas e os diários. Podemos utilizar aqui como documentos certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, documentos de compra e venda, as cartas que enviamos para nossos parentes e conhecidos e também aquele diário no qual você faz as suas anotações. Ali você está contando o dia a dia da sua própria vida. Você está fazendo história, a sua história pessoal. Terceira fonte, a fonte oral, aquela que é transmitida através da fala.
geralmente passada de pai para filho, para manter uma tradição familiar e também para mostrar a origem da sua família. Aquela conversa no final de semana com seus avós, também com seus pais, é uma forma de fazer história oral, aonde você está sabendo a origem da sua família, de onde vieram os seus familiares. Última fonte, a fonte iconográfica. Nesse mundo digital, virtual, as fotos aí servem como fontes também históricas. Então as imagens, os quadros que são pintados, as fotos que são tiradas servem como um modelo de fonte histórica. Então nessa questão aqui vimos as fontes históricas, vestígios, a oral, a escrita e a iconográfica. E agora, quinta questão. Então vamos lá. Nossa próxima questão, questão número 5. Comente sobre a relação estabelecida entre tempo, memória e história. Qual é a relação desses três elementos dentro do processo histórico? Eis a resposta chegando. Dentro do processo histórico, tempo é a matéria-prima da história, ou seja, sem o tempo não tem história. E aqui, enquanto a memória é responsável por relacionar o tempo presente com as experiências passadas. A memória vem nos relembrar fatos acontecidos no passado, do qual vamos estudar no presente. Então a relação entre história, tempo e memória é o tempo sendo a matéria-prima, o objeto de estudo da história, e a memória que vem nos relembrar o tempo passado, do qual estamos estudando no presente. Já que falamos a questão do tempo e da memória, a história ela sempre busca estudar o passado e o presente. A história e os historiadores nunca podem se preocupar com o futuro. Se preocupar com o futuro não é papel da história e nem do historiador. Então fechamos a questão número 5, questão número 6. Vamos lá, questão número 6. A divisão dos períodos históricos se deu de acordo com a visão de historiadores europeus, que privilegiavam os acontecimentos ocorridos em seu continente. Apresente a divisão histórica e os acontecimentos que marcaram a transição de cada período. Essa questão ela está pedindo, então, a divisão dos períodos históricos. Relembrando, como ela foi uma divisão feita durante o século XX por historiadores que viviam na Europa, sempre privilegiava a transição de cada período histórico, acontecimentos ocorridos na Europa. Então vamos aí à resposta. Idade Antiga ou Antiguidade, de 4.000 anos antes de Cristo, marcado seu início pela escrita, até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Então, a história propriamente dita inicia-se com a escrita no ano de 4.000 a.C. e vai terminar aqui a Idade Antiga com a queda do Império Romano no ano de 476. A queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 vai dar início então à Idade Média ou à história medieval, que tem início em 476 e vai até o ano de 1453, com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Temos aqui o fim do Império Romano no Oriente, dando assim o fim à Idade Média e continuando a divisão histórica com a Idade Moderna, período marcado pelo absolutismo, que vai de 1453 até 1789, quando ocorre a Revolução Francesa. Então nós temos aqui Idade Moderna, começando com o fim do Império Romano no Oriente e terminando aqui com a Revolução Francesa em 1789. A Idade Contemporânea, esse período histórico no qual estamos vivendo, então, inicia-se no ano de 1789, com a Revolução Francesa, e está perdurando até os dias atuais. Então, fazemos parte, dentro desse processo, dentro do período histórico, da Idade Contemporânea. Então, essas 6 questões que acabamos de resolver juntos
vem completar a nossa aula sobre a história como ciência. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.